Olá, muito boa noite para você. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2025. Eu sou Paulo Leite e o Direto do Plenário está no ar. Você acompanha a qualquer momento e ao vivo a sessão de hoje no Tribunal Superior Eleitoral. E quem nos explica os processos dessa noite de julgamentos é a promotora de Justiça e professora de Direito Eleitoral, Luciana Fernandes de Freitas. Tudo bem, doutora Luciana? Bem-vinda. Obrigada, Paulo. Boa noite. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos que nos acompanham. Que bom. Vamos para a pauta? Vamos para a pauta. Bom, a sessão tem 10 processos previstos e eles envolvem propaganda irregular, divulgação de pesquisas sem registro prévio e registros de candidatura. Além disso, o primeiro item da pauta analisa a lista tríplice para compor o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, processo que tem a ministra Isabel Galotti como relatora. Já o segundo item da pauta, que tem origem na cidade gaúcha de Santana do Livramento, coloca em lados opostos o Solimar Charopem Gonçalves e o Ministério Público Eleitoral. O Solimar foi impedido de concorrer no ano passado, teve o registro de candidatura negado pelo TRE do Rio Grande do Sul e recorreu ao TSE. Ele foi considerado inelegível por rejeição de contas públicas. Isso mesmo, doutora Luciana, explica pra gente que caso é esse que a gente acompanha daqui a pouquinho. Isso mesmo, Paulo. Existem inelegibilidades, né, que são situações que, na verdade, impedem, né, um cidadão de concorrer. Nesse caso aqui desse recurso, é a inelegibilidade prevista na linha G, né, ela é famosa por isso, famosa linha G do artigo 1º da Lei Complementar 64. O que ela diz, né, em suma? Que aquele que foi já, né, um gestor e que ele teve umas contas irregulares, né, julgadas irregulares por uma irregularidade insanável, né, que configure um ato doloso de improbidade administrativa, então são requisitos cumulativos, né, irregularidade insanável, ato doloso de improbidade administrativa, que seja esta decisão, né, que julgou a irregularidade, seja irrecorrível e que não tenha havido uma suspensão dessa decisão. Então, com esses 4 requisitos, se eles estiverem presentes, né, então aquele cidadão que foi condenado, ele vai ficar inelegível. E né, a situação parece ser a situação objetiva aqui dos autos, né? Esse candidato, ele teve essa impossibilidade, né, essa inelegibilidade configurada na origem. E a gente fala aqui, né, de inelegível por rejeição de contas públicas e a gente lembra sempre a importância disso, é dinheiro público no fim das contas, né, doutora Luciana? É justamente para proteger a probidade, né, proteger a lisura, né, e que são todos ali pilares, né, de um Estado democrático, de uma república, é que se tem essas regras, né? Lembrando que essa inelegibilidade, né, ela está no que veio inserido pela famosa lei da ficha limpa, né? Que é justamente nesse sentido de proteger e de dar prioridade para aqueles próximos gestores que eles têm, né, essa conduta de lisura, de probidade, né, evitando aí a deteriorização, né, a má gestão do patrimônio público, né? É o processo 2 da pauta, portanto, que tem como relator o ministro André Mendonça. A gente acompanha daqui a pouco ao vivo o julgamento aqui no Direto do Plenário. Bom, outro processo sobre registro de candidatura é o item seguinte da pauta. Caso que vem de Caieiras, em São Paulo, e que envolve o Enivaldo Batista Xavier e também o Gilmar Soares Vicente, o Gilmar Lagoinha, que foi eleito prefeito da cidade. Bom, em poucas palavras, o Enivaldo Xavier entrou com recurso no TSE contra o registro de candidatura do prefeito eleito. Aí é uma discussão sobre Câmara, sobre Constituição Federal e também uma discussão envolvendo quórum, não é isso, doutora Luciana? Contextualiza para a gente esse caso. Perfeito. Na verdade, Paulo, esse recurso, né, ele está discutindo sobre alguns requisitos do registro de candidatura, né, do Gilmar. O registro de candidatura, o cidadão, para ele concorrer, ele precisa preencher alguns requisitos, né, para fazer esse registro da sua candidatura.
E aqui se alega justamente que o candidato ele não teria preenchido algum desses requisitos, né? Dentre eles, né, justamente não ter juntado alguns documentos, que pelo que ficou comprovado aqui, né, no julgamento de origem, de fato isso teria sido superado, mas ele não teria, né, outros requisitos importantes. Por exemplo, se alegou aqui que ele teria praticado um abuso de um poder econômico, político. Desculpa te interromper, doutora Luciana, porque Perfeito. a gente já vê lá no plenário do Tribunal Superior Eleitoral os ministros entrando, ministra Carmen Lúcia, presidente do tribunal, já ao centro, esperando os demais ministros se posicionarem para dar início a mais uma sessão do TSE. Vamos lá ao vivo. Todas as pessoas presentes, podemos nos assentar. Declaro aberta esta sessão, terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, do Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento os senhores integrantes deste Tribunal Superior Eleitoral, ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques, ministro André Mendonça, ministra Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral, ministra Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques, que participa hoje por vídeo, ministro Ramos Tavares, o vice-procurador-geral da República, doutor Alexandre Espinosa, cumprimento o diretor-geral da Secretaria, doutor Miguel, do início à sessão administrativa, apregoando para julgamento um item único desta pauta, da relatoria da eminente ministra Isabel Galotti, a lista tríplice número 0613-590-49, procedente de Vitória do Espírito Santo, sendo interessado o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, adotando-se como advogados indicados Luna Oliveira Luquezzi Ramachiotti, Sandra Maria Teixeira Nobre Grace e Davi Metzger Dias Soares. Essa lista foi encaminhada pelo tribunal para o provimento do cargo de juiz substituto na classe de advogado. Ministra Isabel Galotti, Vossa Excelência, com a palavra. Agradeço, cumprimento a todos os colegas e a todos os que participam da presente sessão e nos ouvem pela internet, que cumprimento na pessoa da ministra Carmen Lúcia, nossa presidente. Como já apregoado, trata-se de lista tríplice para o preenchimento de vaga do juiz substituto da classe de advogados do TRE do Espírito Santo, em razão do término do biênio do Dr. Eduardo Schibli Salles Ramos. E foram indicadas as doutora Luma Luquezzi, Sandra Grace e Davi Soares. Após a complementação dos documentos necessários, a SEC afirmou que os 3 indicados preenchem os requisitos objetivos estabelecidos na resolução TSE 23.517, publicado o edital, não houve impugnação e eu, analisando os autos, verifico que, de fato, está devidamente instruída, que os advogados indicados atenderam satisfatoriamente a todos os requisitos da resolução e, portanto, eu voto pelo encaminhamento da lista tríplice ao Executivo. É como voto. A eminente ministra relatora vota no sentido do encaminhamento da lista por cumprimento de todos os requisitos ao presidente da República. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, determinou o encaminhamento da lista tríplice ao presidente da República para nomeação nos termos do voto da relatora. Agradeço a participação do eminente diretor-geral, doutor Miguel Piazzi. Declaro encerrada a sessão administrativa, imediatamente aberta a sessão jurisdicional. Convido o senhor secretário, doutor João Paulo Oliveira, para tomar assento no plenário e solicito que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 18 de fevereiro de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 19 horas e 12 minutos foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 14 processos e a sessão foi encerrada às 19 horas e 55 minutos. Indago dos senhores ministros se há alguma retificação, anotação, observação a fazer na ata. Não havendo, declaro-a aprovada. A
apregou para julgamento da relatoria do eminente ministro André Mendonça o agravo regimental no agravo de instrumento número 0600-220-25, procedente de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, sendo agravante Solimar Charopen Gonçalves e agravado o Ministério Público. Este agravo foi interposto contra a decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que tinha inadmitido o recurso ordinário no acórdão do Tribunal Regional, confirmado-se o indeferimento do registro de candidatura ao cargo de vereador nas eleições de 2024. Eminente ministro André Mendonça, Vossa Excelência tem a palavra. Agradeço, senhora presidente, a quem cumprimento. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento os eminentes ministros, eminente vice-procurador-geral eleitoral, senhores advogados, advogadas, servidores e todos que nos acompanham. Senhora presidente, como bem registrado por Vossa Excelência, trata-se de agravo regimental, pertinente à discussão referente às eleições de 2024, de modo mais específico na ação de impugnação do registro da candidatura de candidato ao cargo de vereador. Houve a inelegibilidade do candidato que postulava, em verdade, o registro com base no artigo 1º, inciso 1, alínea G, da Lei Complementar 64, de 1990, e resignado, o agravante interpôs recurso ordinário, tendo sido identificado erro grosseiro, com base na súmula 36 deste TSE. De modo ainda mais específico, consta da ementa que é inadmissível a interposição de recurso ordinário eleitoral contra acórdão regional proferido em processo de registro de candidatura nas eleições municipais, porque este recurso não se adequa às hipóteses de cabimento. Súmula 36 do TSE. Inexistente dúvida plausível sobre o cabimento do recurso especial eleitoral, não se afigura viável, assim, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Eu menciono precedentes deste tribunal e, nesse sentido, nego provimento ao agravo regimental. É como voto. Então, o eminente ministro nega provimento ao agravo. Ministra Isabel Galotti. Ministro Antônio Carlos. Ministro Floriano de Azevedo Marques. Em pleno acordo com o relator. Ministro André Ramos Tavares. Também acompanho o relator. Ministro Cássio. Também acompanho e proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Apregou para julgamento da relatoria do ministro Floriano de Azevedo Marques, mas com vista ao ministro Antônio Carlos Ferreira, o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-112-54, procedente de Caieiras, São Paulo, agravante Enivaldo Batista Xavier, agravados Gilmar Soares Vicente, coligação A Coragem que fez Caieiras mudar. Este agravo foi interposto contra a decisão de manutenção de acórdão do Tribunal Regional, pelo qual foi confirmado o deferimento do registro de candidatura ao cargo de prefeito do município de Caieiras nas eleições de 2024. Na sessão virtual de 8 a 14 de novembro de 2024, o relator não conheceu do agravo, acompanhando os ministros Nunes Marques, Isabel Galotti e por mim, e antecipou então o pedido de vista do ministro Antônio Carlos Ferreira, que agora tem a palavra. Senhora presidente, cumprimento Vossa Excelência, peço licença para subscrever os cumprimentos iniciais feitos por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos. Desejo a todos uma excelente noite. Senhora presidente, eu pedi vista dos autos em razão da controvérsia atinente ao suposto envolvimento de Gilmar Soares Vicente, eleito ao cargo de prefeito no município de Caieiras, nas eleições de 2024, com organização criminosa, temática que à época estava sob discussão nos autos do recurso especial eleitoral 0600-242,
de minha relatoria, cujo julgamento foi finalizado em 20 de dezembro do ano passado. Contudo, verifico que, além de inexistirem no acórdão regional elementos informativos que minimamente indiquem o alegado vínculo do candidato com facção criminosa, o ora agravante sequer logrou impugnar efetiva e especificamente a conclusão da Corte Regional acerca desse ponto, o que motivou a acertada incidência do enunciado número 26 da súmula de jurisprudência deste Tribunal Superior. Também no presente agravo interno, deixou o ora agravante de impugnar os judiciosos fundamentos da decisão agravada, circunstância que atrai uma vez mais a incidência do verbete sumular número 26, precisamente como concluiu o ilustre ministro Floriano de Azevedo Marques. Por isso, senhora presidente, eminentes ministros, eu acompanho o voto do eminente ministro relator para não conhecer do agravo interno. Ministro Vistor, portanto, Antônio Carlos Ferreira, acompanha o ministro Floriano de Azevedo Marques, relator. Ministro Ramos Tavares. Senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, eu aqui também, analisando o feito, considerei que é o caso de incidência, sim, da súmula 26, também como é o caso de incidência de outras súmulas, não é possível proceder a essa análise. Mas, além disso, também verifiquei, senhora presidente, senhores ministros, senhora ministra, que a ocultação dos bens, a suposta ocultação dos bens que foi alegada, que teria ocorrido em virtude de transferência de sociedade empresária para o nome da genitora, não é causa de inelegibilidade e também não está comprovada. Também não está comprovado. O envolvimento com crime também não está comprovado neste caso. A ausência de uma certidão criminal da Justiça Estadual foi sanada, foi devidamente sanada. E, por fim, as decisões em ações diretas de inconstitucionalidade que foram mencionadas não incidem nestas circunstâncias, de maneira que eu estou acompanhando também o relator. Vossa Excelência acompanha o relator, ministro André Mendonça. Senhora presidente, renovando os cumprimentos, pelas razões já expostas pelos ministros que me antecederam, também eu acompanho o relator. Então, neste caso, o tribunal, por unanimidade, não conheceu do agravo nos termos do voto do relator. Apregou para julgamento duas listas desta pauta, que foram afixadas no quadro ao lado da entrada do plenário. Os processos foram devidamente divulgados na internet. A lista número 1 é de relatoria do eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. Há dois processos que são agravos regimentais em agravo em recurso especial eleitoral. E o eminente ministro não conhece dos agravos. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, não conheceu dos agravos nos termos do voto do relator. Lista número 2, também de relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira. Há 4 processos que são agravos, também em agravo em recurso especial eleitoral. O primeiro só que é agravo regimental em recurso especial eleitoral. O eminente ministro nega provimento a estes agravos regimentais. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Indago dos senhores ministros se há alguma urgência, emergência a ser posta em mesa. Não havendo, antes de encerrar a presente sessão, eu gostaria de fazer, em primeiro lugar, um registro, uma lembrança. 93 anos atrás, a Justiça Eleitoral Brasileira foi criada com o objetivo de lançar os princípios da democracia participativa no Brasil, nos moldes que era compreendida e praticada no mundo naquele ano de 1932. A democracia persiste como única via pela qual se pode prosperar a trilha humana das liberdades e dos direitos fundamentais. A Justiça Eleitoral Brasileira tem contribuído decisivamente para a construção de uma sociedade democrática, com processos eleitorais cada vez mais seguros, transparentes e garantidores dos direitos do eleitorado. Atendendo aos princípios constitucionais da liberdade de informação verdadeira, assegurada a todos os cidadãos e as cidadãs, garantindo-se os direitos políticos de todas as pessoas, julgando os processos cujo objeto seja matéria eleitoral, este Tribunal Superior Eleitoral e os 27 tribunais regionais eleitorais têm se empenhado, como é seu dever e sua atuação, para adotar a Constituição brasileira de plena efetividade quanto aos direitos de todas as pessoas. É função desta Justiça Eleitoral cumprir e fazer cumprir
todas as normas legais, a partir do que dispõe a Constituição, para que a cidadania tenha confiança no processo democrático, garantia da segurança do seu voto livremente posto nas urnas, igualdade de oportunidade dos candidatos segundo as normas jurídicas vigentes e que cada qual receba eficiente resposta quanto a eventuais questionamentos judiciais arguidos perante os órgãos do Poder Judiciário Eleitoral. O debate livre de ideias, propostas e críticas, normais no processo democrático, não pode, contudo, se transformar em ambiente contaminado por interesses outros que não os republicanos e democráticos que determinam a atuação de todos os órgãos do Estado e que devem nortear todos os integrantes da sociedade. Estes 93 anos da Justiça Eleitoral brasileira representam o compromisso e a responsabilidade deste ramo do Poder Judiciário com a Constituição do Brasil, com a democracia de toda a sociedade brasileira. Lembro ainda, como segunda nota desta noite, desta sessão, que amanhã, dia 26 de fevereiro, nós realizaremos neste Tribunal Superior Eleitoral uma sessão extraordinária a partir das 10 horas da manhã. Eu agradeço enormemente a presença de todas as pessoas, especialmente os senhores ministros, Ministério Público, pelo doutor Alexandre, senhores advogados, todos que nos acompanham. Desejo uma excelente noite para todos e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada. O Direto do Plenário com a sessão do Tribunal Superior Eleitoral fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Continue com a programação da TV Justiça e até a próxima sessão. Tchau.